pessoal, mais um vídeo aqui do canal Eu Eclética. Hoje eu vou começar falando dos arcanos menores e eu escolhi um naipe de copas na mitologia grega. E esse naipe do As até o 10 vai falar da história de Eros e Psique, que é uma história de amor. Por isso é que tem o naipe de copas envolvido. E a história deles é a seguinte: Afrodite, que tinha ciúmes de Psique, porque Psique era uma moça muito bonita, jovem, delicada, pediu para que Eros matasse, né, a Psique. O pai da Psique levou a menina até um rochedo, uma montanha bem alta, e largou ela lá, para que Eros viesse e destruísse a Psique. Só que quando ele estava chegando no rochedo, ele tropeçou e uma das flechas dele picou a sua perna, seu pé, enfim, seu corpo. E ele se apaixonou, porque a flecha de Eros era a flecha do amor. Tanto que ele usava as flechas nos deuses, nos humanos, para que um se apaixonasse por outro. E ele acabou se apaixonando por Psique. Ao invés de acabar com ela, ele levou ela para um palácio e falou que ela tinha sido destinada a ser a esposa dele. E eles casaram. E ela viveu assim por um tempo, só que tinha um combinado entre eles, que ela jamais ia poder vê-lo pessoalmente, olhar para o rosto dele, saber como ele era. Só que ele sempre fazia tudo para ela dentro do palácio. Ela tinha uma vida muito legal e gostava do que ela vivia e de como ela vivia. Só que tinha duas irmãs, né? Como sempre, tem que ter alguém para um diabinho lá tentando, né? A pessoa. E aí ela ouviu as irmãs falando: nossa, como que você nunca viu ele pessoalmente? Isso é um absurdo, porque ele só aparecia à noite. E ela nunca tinha visto o rosto dele. Mas ela gostava, ela vivia bem assim. Só que por causa das irmãs que foram lá fazer essas tentações, né? Passar essas tentações para ela, ela ficou com aquela pulga atrás da orelha. É mesmo, né? Por que que eu nunca vi a pessoa dele? Nem sei se é bonito. E as irmãs falavam que ele poderia ser um monstro horrível e que ela poderia estar casada com ele. Olha que absurdo. E ela foi numa noite, pegou a sua vela lá e foi para iluminar o rosto dele. E viu que ele era lindo, que ele era gracioso. Quando ela tirou essa iluminação do rosto dele, ela tropeçou nas flechas que estavam lá do lado da cama e uma flecha também picou a perna lá de Psique. E ela, até então, que tinha casado, porque ele tinha falado, né, ó, você foi destinada para ser minha mulher. Só que ela não tinha se apaixonado ainda por ele, né? Mas nesse momento de sair de perto dele, né, com a iluminação lá, ela ficou sim apaixonada por ele. Só que ele nesse momento acordou por causa do barulho e viu que ela tinha traído a confiança dele, porque ele tinha pedido isso com muita ênfase: não faz, não faz, não faz. E ela acabou, por intermédio das irmãs, fazendo. O que aconteceu? O palácio sumiu, Eros também sumiu e ela se viu de novo lá naquele penhasco sozinha. Tentou se matar, se suicidar, pulou na água, só que ela foi levada pela correnteza às margens do rio de novo, né? Porque ela era toda transportada gentilmente para as correntezas lá do rio, que nada ia acontecer com ela. E ela foi vivendo vários e vários anos sob a ira da Afrodite, que nunca gostou dela porque achava ela muito linda e tinha ciúmes. E a Afrodite era mãe de Eros, então ela colocava várias provas para que Psique pudesse
superar todas elas. E ela fez isso muito bem. E teve uma vez que Eros, sabendo de tudo que essa moça, Psique, tinha passado, ele foi perante Zeus e falou que reconhecia sim o amor dela. E se Zeus podia deixar com que eles fizessem reatassem, né, o casamento, os votos de amor. E Zeus permitiu. Afrodite também acabou perdoando e eles casaram de novo. Essa é a história do naipe na mitologia grega, do naipe de copas. E aí a gente vai ter o quê? Vai ter a sequência do As até o número 10, que é o que a gente vai falar agora. A gente encontra quem? Afrodite. Essa carta onde aparece ela com uma taça gigante na mão. Taça é o quê? Copas, emoção, sentimento. Afrodite nasceu da espuma das genitais de Urano, que é lá da outra história que a gente tem. Vou deixar o card aqui para vocês olharem a história. Então, ela nasceu das espumas, dizem, e ela foi arrastada para as margens do rio. Aí outras deusas pegaram Afrodite, a enfeitaram. Afrodite era uma deusa muito apaixonante, uma mulher exuberante, de cabelos pretos, que é o que a gente vê na carta. Isso tudo é história, tá, gente? Então, assim, o naipe de As, de copas, quando aparece no jogo, ele quer dizer o quê? Ele quer dizer de paixões grandes que são iniciadas, porque olha o tamanho da taça que a gente encontra na carta, que é pura emoção, sentimento. Então, assim, é uma coisa que chega pra ficar. É o começo de um sentimento, é a força, a energia para se amar. E Afrodite tem tudo isso. Era uma deusa apaixonante, mas também era uma deusa vingadora, uma deusa ciumenta. Então, se a gente pudesse falar do positivo e o negativo, é o começo de tudo isso. Só que pode ser o quê? O começo também de um ciúmes, se ele vem do lado negativo. O começo de uma determinada briga por causa de coisas que não foram feitas com amor. A pessoa às vezes se sente traída por algo, então isso tudo pode acontecer. E o As é o 1, é o número 1, falando até na numerologia, porque eu tenho, né, o meu Instagram lá da numerologia pitagórica, que é luciana.martins74. Se você não me segue, você siga lá. O número 1, ele é o que começa, é a grande criatividade, é a pessoa que transita por vários lugares, departamentos e situações com muita clareza de ideias, é uma pessoa descolada. E tudo isso também era Afrodite. Ela tinha grande circulação pelo reino, pelo Olimpo, e fazia e desfazia lá com todo mundo. E esse naipe, ele vai remeter o começo de tudo, porque por causa dela, de um capricho que ela teve, foi que Eros e Psique começaram essa grande paixão. Então é sim o naipe dos começos, de tudo que envolve sentimento. Às vezes não é nem falando de casamento ou de namoro, mas assim, uma coisa que realmente você ficou apaixonada. Mas pode ser um pet que você adotou, pode ser um emprego que você estava namorando fazia tempo. Então, assim, é o início de algo que vai mexer com os seus sentimentos. No desenrolar dos naipes, a gente vai ver a história. Se você tem o tarô, né, da mitologia, coloque todas assim na mesa, uma por uma, de 1 até 10, de As até 10, e veja a história se seguir. E é uma história bem bonita, com um final feliz, mas a gente vai contar aos poucos. Então, hoje, como eu falei da introdução do naipe, eu vou falar só do naipe do As, que aqui a gente encontra a Afrodite.
a deusa das paixões avassaladoras, dos inícios que envolvem sentimentos nos relacionamentos ou nas coisas do dia a dia. Espero que você tenha gostado dessa história. Clica aí em curtir, me segue lá no Instagram e no próximo vídeo eu vou falar da carta de número 2, do naipe 2 de copas e do 3 também. Vou fazer 2 naipes juntos, tá bom? Te vejo no próximo vídeo. Tchau!